Boa noite, irmãos. Obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos, nós, irmãos de Caravana de Conselho, cheios de saudade, esperando em Ti, Senhor, que possamos novamente nos reunir presencialmente, porque em mente, em coração, já estamos todos unidos, mas peço, Senhor, que nos ajude, nos livre de tudo que possa nos prejudicar, nos fazer mal, livre-nos não das doenças que eu em si, a gente pede para melhorar, possamos estar sempre bem, para estarmos assim juntos, possamos rir, sorrir juntos, cantar juntos, estarmos juntos. Peço, Senhor, por todos os irmãos que não estão podendo fazer isso, por estarem doentes em hospitais, em seus lares mesmo, e agradeço a Ti, Senhor, porque não nos abandona, está sempre conosco, sentimos a Sua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo para nós, que é muito importante. Graças a Deus. Meu estudo de hoje é do livro Pegadas do Mestre, que é a lição 14, que fala a respeito do filho pródigo, né, da parábola usada pelo Cristo. Então, eu vou começar lendo essa parábola para poder eu poder explicar, né, o meu entendimento sobre toda ela. A parábola do filho pródigo, ela diz o seguinte: e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o irmão e pai matou o bezerro cevado, porque se viu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Graças a Deus. Vamos aqui para ver. Então, a parábola do filho pródigo é interpretada à luz do Espiritismo. Ela encerra 5 ensinamentos básicos, né? O primeiro é a imutabilidade de Deus, que é o princípio sustentado não teoricamente apenas, né, mas de modo positivo, condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. A segunda é a unidade do destino, que é a redenção completa pelo amor e pela dor, que abrange todos os pecadores, né? A terceira é a lei da causalidade, que é a lei da ação e reação, né? A famosa causa e efeito, que determinando em tempo, ela desperta as ciências adormecidas, né? O quarto é a relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto, a ponto de ser dado ao homem alterado os desígnios de Deus. E o último, a evolução individual dos seres racionais e conscientes, de cujo número os homens fazem parte, são processadas no recesso íntimo das almas, livre espontaneamente, que é uma lei natural e irrevogável. Esse texto, ele também destaca a figura de um pai que ele atende com amor e misericórdia as diferentes necessidades evolutivas de seus filhos. Esse texto, nesse texto é representado por 2 irmãos, né? Que é um pródigo e o outro irmão que é o egoísta. Essa parábola, ela reflete igualmente a utilização do livre-arbítrio, né, que nós temos, a manifestação da lei de causa e efeito e os fundamentos do processo de evolução espiritual que nós temos. A leitura dessa parábola, nós podemos perceber que aquele pai que está ali, ele é Deus conosco. E os seus 2 filhos, eles representam os homens, né? Os homens, nós, os pecadores. O filho pródigo, ele é fiel à imagem dos pecadores cujas faltas, elas transparecem, né? E elas se ressaltam logo à primeira vista. Ele representa aqueles homens que são desviados, né, do divino, que se deixam levar pelas luxúrias, por tudo que a vida material proporciona a ele. Né? E eles geralmente sabem que são pecadores, e eles estão cientes das imperfeições dele. E eles comumente ostentam para os outros, né, as suas graves falhas e também apreciáveis virtudes. E assim eles permanecem, né, dessa forma materialista até que a dor venha despertá-los para a vida espiritual, para procurar Deus. O filho mais velho, que é o egoísta, né, ele é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa. Eles se acham aquele modelo de virtude, né? Eles se acham os únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas. Ele que é pelo fato de se haverem tido mal, né?
eles são também aqueles irmãos que são orgulhosos, exclusivistas, os seguidores que eles se apartam dos demais para não se contaminarem com o pecado alheio, né? A soberba deles não permite conceber a unidade de destino que todos nós temos. Eles descreem da reabilitação dos culpados, né? Ninguém que esteja em erro pode se reabilitar. Jamais. Eles nunca chegaram a ser como eu sou. Não é assim que eles podem pensar. E eles só conseguem ver, né, a sociedade sobre os aspectos deles, referente a isso. E eles se imaginam em outro patamar, né? Eles se imaginam acima e os outros todos abaixo deles. Bem, então o filho mais moço, né, que é pródigo, ele já tinha uma tonalidade mais ativa, mais determinada. E enquanto seu irmão, ele revelava-se acomodado naquele contexto que ele vivia ali na fazenda, junto com o pai dele. O irmão, mas ele sentia a necessidade de vivenciar outras experiências, assim como nós sentimos, né? Ele viveu experiências à distância do lar. O caçula, ele comunica ao pai esse desejo e solicita a parte da herança que o cabia, né? E o pai, assim como Deus, que nos dá o livre-arbítrio, ele atendeu o pedido do filho. Deus também sabe, além do pai, né, da parábola, sabe que é um acontecimento natural, né, que podemos errar, podemos acertar, né? E aí ele divide a herança aos filhos de forma justa, e ele não coloca nenhum obstáculo, né, no livre-arbítrio do filho. E a parábola ele informa, né? O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele manteve-se distante da proteção paterna, assim como nos mantemos distantes a não estarmos próximos a Deus, próximos à espiritualidade, próximos ao alimento espiritual, né? E ele conduziu a sua existência na forma que o aprazia, né? Que era de acordo com os prazeres da vida material. E é por esse motivo, né, que o filho pródigo é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres materiais. Ele se concentra na gratificação dos sentidos, todas as suas aspirações, suas ideias. Ele se consome em corrompidos apetites, né, de riqueza e de curtição. E isso, né, de desregramento, sua conduta, produziu grande sofrimento nele. Acabou fazendo com que ele ficasse empobrecido e arruinado. Ficou faminto. Não só materialmente, como espiritualmente faminto, né? E o lado bom é que ele se reconheceu como o único culpado da sua infelicidade, o único causador dela, né? E ele arrependeu-se dos erros cometidos. Muito importante para nós, né? Então ele tomou a decisão de retornar à casa do pai, que seria, né, o retorno à casa de Deus. E a disposição para reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de moral em geral que atinge os que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. Então, é sempre importante, mesmo que erremos, com certeza erraremos sempre, porque nós somos imperfeitos, nós devemos sempre tentar nos reajustar às leis divinas, né? A história dele é como a da maioria de nós homens.
nós verificamos no transcurso dos acontecimentos passados com ele a manifestação das leis naturais que regem os destinos das almas na sua caminhada pela senda sem fim da vida, né? Que é também pelo fluxo incoercível da evolução espiritual, né? O desfecho de toda a história dos pecadores pela Terra sempre será o retorno ao lar paterno. Aqui é só uma passagem. Sempre retornarem à pátria espiritual. E também outro ensinamento, né, que é de muita relevância, né, que é ressaltado, é o que respeita a doutrina da lei da causa e efeito, né? E a redenção desse filho pródigo, ela deu meio de influência dessa lei. Por quê? Ele quis viver em curtição, gastando dinheiro todo dele. E aí o que aconteceu? O dinheiro acabou e ele ficou a sofrer. Realmente, ser a melhor maneira de se viver dessa forma, devemos refletir, né? Criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos, né? E essas causas dele muito mais... Esses efeitos foram muito dolorosos e isso não é nada bom. Ele suportou esses efeitos. E como era natural, e não como castigo ou pena imposta por agente estranho, ele compreendeu a insensatez que ele praticara, né? Ele considerou-se próprio causador dos sofrimentos e humilhação que ele suportou. E ele, percorrendo as estradas largas do interesse humano, ele conheceu a realidade da material. Ele julgou seus mecanismos e leis. E o que foi a razão pelo qual foi colhido pelas frustrações, as desilusões da vida. Mas que elas forneceram a ele lições retificadoras, que elas foram capazes de reajustá-lo perante as leis divinas, né? E ele vivenciou grandes problemas devido a isso. Ele gastou tudo, passou fome e começou a padecer de necessidades. E aí eu grifei aqui uma análise superficial, né, do texto, que ele enfrentou sérias privações de toda ordem, né, na questão material. Ele aniquilou os bens herdados de sobreviver, precisou trabalhar para um dos cidadãos da terra, né, como um guardador de porcos. Ele passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos porcos. E é óbvio, né, que essa parábola tem ensinamentos vitais. A herança que foi desperdiçada por ele, ela representa o desprezo que podemos ter, que muitos de nós temos, pelos valores espirituais que nos foram concedidos pelo Criador Supremo, que é Deus, que são a retidão do juízo, a amabilidade do sofrimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal, né? Até que chegou o momento, aliás, até que chega o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. E quando a pessoa ela consegue perceber que se encontra dessa forma, é porque já sofreu muito e lá no íntimo dela ela consegue sentir que não há outro caminho a não ser procurar a Deus, né? Mas nem sempre o espírito se mostra suficientemente forte para poder se melhorar, né? Para poder fazer essas mudanças extremas que ele precisa.
largar o mundo material para poder viver o mundo espiritual mais intensamente, encarnado. Né? A queda dele foi profunda, né? Destruiu qualquer vestígio de alegria que ele pudesse ter. Né? O filho pródigo, ele precisou chegar ao doloroso estado de carência espiritual para lembrar-se de Deus, para lembrar-se da vida abençoada que teve no lar do pai dele. E essa foi a brecha espiritual que permitiu que ele reconhecesse os erros cometidos, né? Para admitir a situação de indigência espiritual em que se encontrava. E ficou arrependido, né? E ele impôs essa nova diretriz da existência. Então, nós podemos reconhecer que existem vários filhos pródigos, né, na humanidade. E que eles se encontram nas mais diversas esferas do nosso planeta, inclusive no espiritismo, né? E examinando essa figura, a gente examina, né, que ele era um homem rico, dissipando suas possibilidades materiais na figura do mundo, né? E o filho pródigo, caindo em si, ele disse na parábola: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai, ele o recebeu da melhor maneira possível, fazendo a festa, alegrando-se. E o conhecimento espírita, ele nos faz ver, nesse texto, né, o momento preciso em que o espírito cansado de sofrer busca o amor celestial. Ele reconhece a excelsitude de Deus. Esse momento ele é representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, porque ele indica que a criatura humana ela toma consciência do efetivo estado espiritual em que se encontra. Né? E esse pequeno trecho ele desperta valiosas considerações em torno das nossas vidas. Né? Ele será o filho pródigo será a vida íntima nas mãos dos gênios perversos. Todavia, caindo em si sob as influências do Cristo. Observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, que é pelo intermédio da humildade e da renunciação. E sim, né, nós devemos renunciar a alguns comportamentos para podermos obter nossa elevação espiritual. Sempre tem que haver algum sacrifício, né, para vivermos na vida reta. E ele cai em si mesmo, né, sob a bênção do nosso Mestre Jesus. E ele se transfere da inércia, né, daquela vida material para o trabalho incessante pela sua redenção. E com certeza ele observou, né, surpreendido como a vida pode ser diferente, como a vida pode ser bonita, né, seguindo os passos do Mestre. E também eu acho admirável observar que a partir do instante em que ele teve consciência dos seus méritos e deméritos, o filho pródigo ele aliou o desejo de melhoria à ação, né? E eles são facilmente percebidos nesse trecho aqui do evangélico. Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra... Deixa eu só um momento aqui que eu tirei sem querer. Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho.
né? E quando o filho pródigo ele retornou aos braços paternos, ele resolveu intimamente levantar-se. Então, não adianta querermos melhorar, só apenas querer melhorar. Nós precisamos externar esse sentimento de querer. Precisamos agir diariamente, em cada ato de nossas vidas, por menor que pareçam ser. Né? Nós devemos sair dessa caverna escura da ociosidade e vamos partir para o campo da ação generadora. Né? Nós devemos erguer do chão frio da inércia para o calor do movimento construtivo. Né? Nós devemos elevar-nos do vale daquela indecisão para a montanha do vício edificante. Vamos dia das... Você tem 10 minutos. Tá. Já está acabando, tá? Eu prometo. Nós vamos fugir da treva, né? E vamos penetrar a luz. Vamos nos ausentar daquela posição ativa que podemos ter nos acostumados a ficar durante a nossa vida. E vamos nos absorver na reestruturação dos nossos próprios ideais. E também quero falar da compaixão, né, do Pai, que é o atributo divino que mais nos atinge em qualquer estágio evolutivo. Devemos ter sempre compaixão perante o próximo. Né? E ele reflete a misericórdia divina. Né? E ela demonstra também que o Criador Supremo não esperou que o filho se penitenciasse. Né? Ele não esperou que o filho se colocasse mais para baixo ainda. Né? Ele não solicitou nenhuma justificativa, ele não impôs nenhuma condição de qualquer natureza para estender os braços a ele. Assim como Deus, né, ele não espera nada além da nossa sinceridade, da nossa humildade, do nosso amor. Nós sempre devemos esperar o melhor de Deus, porque Ele nos ama. Ele é totalmente benevolente. Né? E agora falando, para terminar, né, do filho mais velho, que estava no campo, e deixa eu pôr uma parte. Ele mostra na história, né, contada por Jesus, um exemplo de egoísmo. A parábola ela não apresenta somente o filho pródigo, mas também ela mostra o filho egoísta, o que acontece com muitos nós humanos, o egoísmo. E o ensinamento do mestre, com isso, ele consegue nos mostrar os dois extremos da ingratidão filial. Que o pródigo ele reside no esbanjamento e o outro irmão na avareza. Elas são as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. E, de maneira geral, os crentes eles apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno. Né? E eles realmente não conseguem enxergar o comportamento do outro irmão, que também é passível de repreensão. Né? Ele opõe-se à vibração do amor reinante no ambiente doméstico. Ele alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, apela na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e de respeito ao pai, sendo incapaz de partilhar o justo contentamento. E esse tipo de egoísta ele é muito comum nos quadros das nossas vidas. Né? Que diante do bem-estar dos outros, ele se revolta e sofre. Né? E ele usa da indelicadeza, daquela indelicadeza que o aniquila,
e também usa daquele ciúme que envenena a ele próprio. Porque nenhum sentimento ruim pode trazer coisas boas a nós. Nós recebemos o que nós atraímos, o que nós externamos, né? E o amor verdadeiro, irmãos, ele não se ajusta aos padrões da contabilidade tradicional. Ele tem que ser espontâneo, natural, não cobrar, não exigir, né? O que foi o contrário do irmão. Então, essas virtudes boas, elas irão se manifestar no momento apropriado, né? E elas servirão de recursos para se admitir os erros cometidos e reajustar nossas condutas. Eu agradeço a todos vocês por terem me ouvido. Eu agradeço a espiritualidade que está presente na casa de cada um. Agradeço ao Mestre Jesus, ao nosso Criador. E, meu Deus, peço muita paz, muita luz a todos nós, a todo esse orbe terrestre, pois nós somos uma família. Traga seu amor a cada canto deste planeta, para que possamos viver seguindo as leis universais, a lei principal do amor, a lei da fraternidade, a lei da caridade. Pai, muita paz e muita luz a todos nós, graças a Deus.